Afinal, pagar mais de 100 milhões de euros em um jogador é prejuízo ou é investimento? Fala comigo, rapaziada, Johnny Ball na área, o seu canal especializado em futebol internacional, feito por quem, assim como você, também é um apaixonado por futebol internacional. Meu nome é Johnny Barbabella e no vídeo de hoje nós vamos falar das contratações mais caras da história do futebol, ou seja, aquelas em que foram pagas mais de 100 milhões de euros. Bora conferir essa lista porque temos muitos nomes para passar para vocês. Rapaziada, ao todo foram 19 jogadores vendidos pela quantia superior a 100 milhões de euros. E para esse vídeo não ficar muito longo e repetitivo, eu vou passar para vocês a minha opinião sobre os 10 jogadores mais caros da história. Mas relaxa, galera, que eu vou passar antes a lista de todos eles até chegar no 10. E a gente começa pelo Kai Havertz, que saiu do Leverkusen para o Chelsea pela quantia de 100 milhões de euros. Né? Na realidade, a quantia base era inferior, mas como Havertz bateu todos os bônus e add-ons, como por exemplo vencer uma Champions League, né, esse valor chegou a 100 milhões de euros. Em 18º lugar temos o Gareth Bale, que trocou o Tottenham pelo Real Madrid pelo valor de 101 milhões de euros. Em 16º lugar temos o Paul Pogba, que trocou a Juventus pelo Manchester United pelo valor de 105 milhões de euros. Em 16º lugar temos o Lukaku, que saiu da Inter para o Chelsea por 113 milhões de euros. Em 15º temos Moisés Caicedo, que saiu do Brighton por Chelsea. Por Chelsea de novo, irmão. Por 116 milhões de euros. Em 14º lugar temos Declan Rice, que deixou o West Ham para se ingressar ao Arsenal por 116 milhões de euros também. Em 13º lugar temos Cristiano Ronaldo, que deixou o Real Madrid em rumo à Juventus, né? A quantia inicial foi 100, mas ele também bateu todas as metas, como se esperar, quase todas, né? Não ganhou uma Champions, mas bateu as metas aí e fez essa quantia chegar a 117 milhões de euros. Em 12º lugar, também com 117 milhões de euros, temos Jack Grealish, que saiu do Aston Villa para ingressar ao Manchester City. E em 11º lugar, temos Antoine Griezmann, que deixou o Atlético de Madrid para ingressar ao Barcelona por 120 milhões de euros. Beleza, rapaziada, chegamos aí no top 10. Eu vou falar para vocês um pouco mais dessas transferências, né? E algumas curiosidades sobre ela para você raciocinar aí se valeu ou não o investimento, beleza? E a 10ª contratação mais cara da história foi Eden Hazard, que saiu do Chelsea para o Real Madrid pela quantia de 120 milhões de euros. Né? O jogador tinha 28 anos na época e o seu valor de mercado, segundo o Transfer Market, era avaliado em 150 milhões de euros. Então a gente conclui que foi um baita negócio para o Real Madrid, certo? Assim, economicamente falando, pode até ser, mas o retorno esportivo que o Hazard trouxe para o time foi algo relevante. Beleza que o Hazard bateu a meta aí de ganhar uma Champions, mas ele não foi nada importante nessa campanha, né, que teve como seu principal protagonista o Vinícius Júnior. Então, para mim, rapaziada, essa contratação do Hazard foi um prejuízo para o Real Madrid, né? Se é que esse time toma prejuízo na vida. Na 9ª colocação temos mais uma vez o Chelsea aparecendo. Rapaziada, de onde esse time tira tanto dinheiro? Que contratou o Enzo Fernandes junto ao Benfica pelo valor de 121 milhões de euros. Na época, né, rapaziada, o Enzo Fernandes tinha acabado de vencer a Copa do Mundo com a Argentina, né, tava bombando aí no auge dos seus 22 anos de idade e tinha o seu valor de mercado aí avaliado em 55 milhões de euros. Não dá para dizer que é um prejuízo, né? O projeto do Chelsea ainda existe, o Enzo Fernandes deve ter aí mais 15 anos de contrato, provavelmente. Né? Então aí tem muita coisa para rolar antes que diga que foi um prejuízo por conta do Chelsea, né? O projeto do Chelsea está funcionando e o Enzo é um dos principais jogadores desse projeto. Por isso, então, eu coloco como investimento. A 8ª colocação não vai para Florian Wirtz, que trocou o Bayer Leverkusen pelo Liverpool pela quantia de 125 milhões de euros. Rapaziada, essa é uma contratação muito recente, né? O Wirtz está com 22 anos. O valor de mercado dele é 140 milhões de euros. E apesar do preço abaixo, né, com os bônus e com os add-ons, né, com as metas que o Wirtz conquistar, esse valor deve chegar quase a 150 milhões de euros.
E pelo andar da carruagem, né, galera, parece que o Virtus não está se adaptando muito, obviamente, né? A gente não tem nem meia temporada para julgar esse movimento, para julgar o jogador. Então eu ainda coloco como investimento, tendo em vista aí que o Virtus é um dos craques geracionais, né, dessa nossa nova geração. Né? Então eu coloco aí esse movimento do Liverpool como investimento. Na sétima colocação temos Jude Bellingham, que saiu do Borussia Dortmund para o Real Madrid pelo valor de 127 milhões de euros, né? Mais uma vez aí também batidas todas as metas. E o Bellingham já conquistou uma Champions com o Real Madrid, né? Ele na época era avaliado em 120 milhões de euros, né? Então o valor foi abaixo do que se esperava e chegou agora ao que ele valia na época, né? Hoje ele já vale 180 milhões, né? Ele realmente teve um avanço no seu valor de mercado, né? Ele evoluiu, né? E com certeza, né, diante de todo o retorno não só em campo, mas financeiro que ele traz para o Real Madrid, é óbvio que esse jogador foi um grande investimento por parte do time merengue. E acima do Jude Bellingham, nós temos uma das contratações mais inacreditáveis da história. Eu tô falando do João Félix, que saiu do Benfica para ingressar ao Atlético de Madrid por 127 milhões e meio de euros. E rapaziada, eu não vou nem discutir sobre isso, né? Na época, o João Félix valia aí seus 70 milhões de euros, muito novo, né? Só 19 anos. E todo mundo falava, finalmente alguém que preferiu se desenvolver, evoluir, ao invés de ganhar um dinheiro infinito, né? E o que aconteceu? O João Félix não virou o jogador que ninguém esperava, cara. Esse cara ele não conseguiu sair do patamar. Inclusive, a gente acha que ele regrediu, né? Então, o João Félix é considerado prejuízo para o Atlético de Madrid. Que coisa, né, velho? Assim, falar para vocês aqui em off. Eu nunca fui com a cara do João Félix, eu nunca achei que ele ia vingar de verdade, né? Nunca torci contra, vou bem ético aqui para vocês, mas ele nunca me pegou, nunca foi o meu estilo de jogador. A quinta colocação é dele, Felipe Coutinho, que deixou o Liverpool rumo ao Barcelona pelo valor de 135 milhões de euros. Né? E rapaziada, o Coutinho, apesar de ter jogado muita bola no Liverpool, né, foram os únicos 6 meses, a única temporada que ele jogou bola de verdade. E eu não vou nem falar que prejuizaço pro Barcelona, né? Só não conquistou nada de relevante com ele, né? Assim, né? Sempre uma La Liga vai ser relevante. Mas a Champions League, que era o grande alvo do Barcelona, e com a contratação do Coutinho, né? Passou longe de chegar. Passou longe mais ou menos, né? Eles chegaram numa semifinal aí. Mas foi aquela remontada do Liverpool, né? O Origi no escanteio rápido, né? E sim, o resto é história. E rapaziada, para completar a cagada dessa compra do Coutinho pelo Barcelona, irmão, putz, rapaziada, o Coutinho simplesmente venceu a Champions League pelo Bayern de Munique, vencendo o Barcelona na goleada histórica de 8-2 e ainda marcou 2 gols no Barcelona, cara. Isso é inacreditável. A lei do peso é implacável, né, rapaziada? Eu ia falar uma palavrão aqui, mas consegui me conter. Então, rapaziada, é óbvio que o Coutinho é um prejuízo imenso pro Barcelona, né? Eu acho que eles se arrependem amargamente de ter contado com o brasileiro. Vamos então para nossa quarta colocação, que é mais um atleta que foi para o Liverpool, mais uma vez. Nessa temporada é o Alexander Isak, que deixou o Newcastle pelo Liverpool pelo valor de 145 milhões de euros. A contratação mais cara da história do Liverpool ainda é muito cedo para se avaliar, né? E, rapaziada, eu tenho um receio de ser um prejuízo muito em prol das várias lesões que o Isak teve nessa temporada, né? Ele parece ser um jogador propenso a lesões e ainda ele tem uma grande concorrência no próprio elenco, que é o Hugo Ekitike, que tem feito uma bela temporada, né? Então vamos ver aí se esses 145 milhões vão ser bem investidos e o Isak vai trazer, né? Vai retribuir esse valor dentro de campo. Chegamos agora no top 3, rapaziada, né? O top 1 vocês já sabem que é o Neymar, né? Ninguém nunca vai passar ele, pelo menos não por enquanto. Mas o terceiro jogador mais caro da história também foi comprado pelo Barcelona
Ele hoje é o melhor do mundo, mas ele nunca chegou nem perto disso no clube catalão. É claro que eu tô falando de Ousmane Dembélé. E o mais inacreditável dessa contratação, rapaziada, é que na época o Dembélé tinha 20 anos de idade e era avaliado em fucking 33 milhões de euros, né? O Borussia virou lá, deu 2 tapas na cara do Barcelona e falou: pague-me porque você ganhou o dinheiro do Neymar. E o Barcelona foi lá e falou assim: cara, não tem muito o que fazer, eles sabem que a gente tá com cash, então toma aí sua grana, porque ele vai ser o melhor do mundo um dia. E não é que o Barcelona acertou, mas igualmente ao caso do Coutinho, né? Nenhum deles rendeu. O Dembélé também não rendeu o que se esperava no Barcelona, né? Machucou muito. E ao trocar o Barcelona posteriormente pelo PSG, o seu futebol parece que reapareceu. A segunda colocação, galera, é de Kylian Mbappé, né? O jogador aos 19 anos de idade, avaliado em 120 milhões, trocou o Mônaco pelo PSG pelo valor de 180 milhões. Né? Eles ganharam vários torneios domésticos aí, várias Ligue 1, mas nunca chegaram a conquistar a sua Champions League. Né? O Mbappé foi responsável aí por levar o PSG numa semifinal e também a uma final de Champions League, mas nunca conseguiu levantar o caneco do time parisiense. Né? Então eu diria aí que é um prejuízo do Paris Saint-Germain com o Mbappé, se é, né, que o Paris Saint-Germain toma prejuízo mesmo. E o primeiro lugar, vocês estão cansados de saber, maior contratação da história, que passou 200 milhões. Eu tô falando de Neymar Júnior, que saiu do Barcelona para o PSG, né, na época com seus 25 anos, avaliado em 100 milhões de euros. Um belo negócio pro Barcelona, nem tanto pro PSG, ainda mais porque em campo a gente não viu o Neymar retribuir, né, todo esse valor que investiram nele, né, rapaziada? Então é por isso que eu também considero o Neymar um prejuízo. Se é, né, que ele dá prejuízo, assim, prejuízo dentro de campo, porque financeiramente falando, né, o retorno financeiro que Neymar e Mbappé proporcionam do seu clube é, assim, inimaginável, né, com certeza é algo positivo. Mas dentro de campo eu diria que foi sim um prejuízo para a equipe parisiense. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Você ficou surpreso aí com alguma? Aí não, é o do Havertz, todo mundo vai ficar surpreso. Mas você ficou surpreso aí com o valor pago por algum desses jogadores? E você considera prejuízo ou investimento pagar mais de 100 milhões em um jogador de futebol? Eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like aqui ou aqui, isso vai me ajudar pra caramba a fazer o meu canal crescer, a fazer esse projeto crescer, né? Então eu conto muito aí com você e com a sua boa vontade. Né? Aproveita e comenta aí qual é o seu jogador favorito e por qual jogador hoje, na atualidade, você pagaria mais de 100 milhões de euros. Um grande abraço aí pra você, rapaziada, e vejo vocês no próximo vídeo.